Voltamos a apresentar Judici Rádio Notícias. No escuro. Bom, são 10 horas e 51 minutos em Macapá. Para você não perder o seu compromisso nessa manhã de quarta-feira, né? Meio de semana, dia 8 de maio. Seja sempre bem-vindo aqui à programação da Judici Rádio Notícias, principalmente para você que acompanha a nossa programação pelo nosso portal tjap.jus.br. Estamos também no canal do YouTube com TJAP Notícias, o nosso Instagram, @tjap.oficial, Facebook, @tjap.oficial e o nosso X, né? O antigo Twitter, @tjap_oficial. Lembrando sempre que nós temos um QR Code que facilita bastante você acompanhar a nossa programação. Basta você pegar a câmera do seu aparelho celular, direcione para o nosso QR Code e você vai ser redirecionado para a nossa página na internet, tá certo? Se você quiser participar, nós temos um número de WhatsApp também. Você pode optar em participar pelo WhatsApp, é o 984130187. Então vamos lá, são 10 horas e 51 minutos e a gente está recebendo aqui agora uma companhia maravilhosa. Nossa querida Sônia Ribeiro está com a gente, secretária da Coordenadoria da Mulher aqui do TJAP, nosso querido oficial de Justiça, Geraldo Magela, seja bem-vinda, e pessoas queridíssimas aqui da gente, não é verdade? Aqui a gente vai dar Dona Yolanda, mas para quem a gente vai dar umas boas-vindas, né? Boas-vindas para vocês, um ótimo dia, um bom dia, e obrigado por participarem com a gente aqui na Judici Rádio. Nós é que sempre agradecemos o convite e hoje nós vamos falar sobre a Comissão de Assédio Moral, Sexual e Discriminação do Tribunal de Justiça do Amapá. Bom, isso porque, né, Sônia, tá vendo aqui um grande evento, né? As comissões aí de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação da 2ª região estão convidando justamente para esse grande evento que é a palestra, né? Construindo um ambiente de trabalho seguro e saudável, a importância da política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e da discriminação do poder judiciário. Exatamente. É um tema bem expansivo e engloba aí inúmeras situações, né? Portanto, de profunda... vamos dizer assim, de qualidade, né? Não digo qualidade, eu digo é um tema muito interessante para a sociedade de um modo geral, né? Principalmente porque a justiça... Para a sociedade e para os nossos servidores, todos magistrados, nosso nós, público interno principalmente. Bom, é uma política pública do Conselho Nacional de Justiça, estabelecida por meio de uma resolução e que determina que os tribunais formem as suas comissões internas dentro dos tribunais de justiça. Isso funciona para os tribunais estaduais, os regionais eleitorais, os do trabalho e os da Justiça Federal. E também tem no âmbito das cortes superiores, STJ, STF, Tribunal Superior Eleitoral. Então, todas as esferas do Poder Judiciário hoje contam com essas comissões. E no campo privado, as empresas elas têm as CIPAs, que são as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Assédios. Então, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, esse tema ele é tratado de uma maneira muito pontual, é um tema delicado, são questões estruturais, às vezes, da própria sociedade e que são transportadas para o ambiente de trabalho. Então, há necessidade de se tratar sobre isso e promover canais de atendimento, criando essas comissões e esses canais para que as pessoas possam ter esse acesso e sentirem-se seguras de que, aqui no nosso caso, que o Tribunal de Justiça ele tem essa comissão, ela é atuante. Essa comissão, inclusive, secretária, é formada por... não é assim só para magistrados, não, né? O que a gente quer deixar bem claro, né? É de como que ela é composta, né? É a portaria número 71635, agora de 2024. Ela anteriormente, tinham 2 comissões, uma no 1º grau e outra no 2º grau. E por uma decisão administrativa do tribunal, unificou-se essa comissão e nela pertence, aí, ó, tá aparecendo aí na tela, ó, a portaria 71635 de 2024. Ela é composta por 3 magistrados, a juíza Marcela Peixoto Smith, a juíza Fabiana da Silva Oliveira e o juiz Marconi Marinho Pimenta. Então são 3 magistrados, ela é presidida pela juíza Marcela Peixoto, e aí vem os servidores que compõem a comissão. Isso, é isso. Que é a Elaine, destaque, isso, né? A Elaine, é colega lá do Contratos e Convênios, o Leonardo
perdão, a Elaine, ela é da contabilidade, é contadora. O Leonardo, ele é servidor do Contratos e Convênios. Eu, você, Sônia, que estou integrando pela Coordenadoria da Mulher. O Orlando, que é um colega nosso da área de TI. O Geraldo Magela, que é o nosso oficial de justiça. E a dona Yolanda, que está aqui conosco no estúdio, que representa o grupo dos terceirizados. Então veja que é uma comissão paritária, formada por magistrados, servidores e representantes, né? Para que em todos os âmbitos, seja entre magistrados e servidores, ou vice-versa, e ainda que seja magistrados, servidores e terceirizados, essa comissão vai fazer o tratamento adequado dessa demanda. A importância... Sim, primeiro, bom dia, muito obrigado pela oportunidade, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos participando, é justamente as comissões formadas no setor público, como a Sônia acabou de dizer, a nossa colega aqui, são situações sociais que, querendo ou não, elas se desagam ou dentro do setor público ou no setor privado, nos ambientes de trabalho. E essas situações, elas precisam ser tratadas, porque até então, dizer que as matérias de assédio não tenham acontecido ao longo da vida, nós até não temos sequer informações sobre isso, porque era algo que não era trabalhado. A vítima ou a pessoa que era supostamente assediada, ela ficava no silêncio, ela não tinha com quem recorrer. Então, toda essa sistemática legislativa federal, que vem pelo CNJ, que determinou com que todos os tribunais atuassem ativamente, é para dar essa transparência, para dar esse tratamento a uma situação que chega a ser até uma própria, pode afetar até o aspecto psicológico. É uma doença, a saúde psicológica. E aonde que nós vamos desaguar tudo isso? Na própria qualidade do serviço. Então a grande preocupação é, para que eu tenha uma excelência na prestação de serviço, da nossa jurisdição, eu tenho que ter um ambiente saudável. E ter um ambiente saudável é ter um ambiente livre e preventivo de qualquer agressividade no que diz respeito ao assédio, seja moral ou seja sexual. Por isso, a grande importância da participação do Tribunal de Justiça nesse grande trabalho de qualidade na qualidade do ambiente de trabalho. Geraldo, nessa palestra que está prevista para acontecer nessa programação, está previsto também o esclarecimento, né? Porque tem muita gente que confunde, né, o assédio moral, o assédio sexual, como, vamos dizer, uma gentileza, né, um carinho, uma demonstração de carinho. Vai haver também um enfoque para essa situação? Certamente. Porque até as pessoas também, né, ficam um pouco constrangidas, né, de cumprimentar umas a outras e já ter medo pô, será que ela vai interpretar como assédio? É uma linha muito tênue, né, para você entender o que é a gentileza, o que é e o que é um assédio. A educação até, né, e o assédio, exatamente. Inclusive aqui, a nossa colega Sônia trouxe essa enquete que traz a diferença do que é a moral do assédio, a diferença de um assédio moral e de um assédio sexual. Então, olha só, o assédio moral é uma conduta repetitiva dentro de uma relação de trabalho. Então, uma conduta que se repete várias e várias vezes, não basta apenas um evento isolado por si só. Ele precisa ter um efeito de continuidade, né? Que submete o empregado, o servidor, o magistrado, né, ou nosso colega colaborador terceirizado, a uma situação humilhante e constrangedora. Então eu tenho alguns critérios. Ela tem que ser repetitiva. Isso, os critérios. E tem que causar o quê? Uma condição de humilhação e de constrangimento. Sim. O que é uma humilhação? O que é humilhar um servidor? O que é constranger um servidor? É tudo aquilo que você afeta a dignidade dele como ser humano. Então tá ali, olha. Uma das questões, atribuir de propósito e frequências tarefas inferiores ou distintas de suas atribuições. Então o servidor, ele está vinculado a uma atividade. Então se você começa a dar atividades para eles que não diz respeito à natureza do cargo, à natureza do trabalho dele, de forma repetitiva, que venha lhe causar humilhações, que venham lhe causar constrangimento. É aquela história, né, que o funcionário chega e diz assim, poxa, o meu chefe está me perseguindo. Seria isso. E todo dia ele bate na mesma tecla de, pô, esse camarada tá perturbando demais. Já. Nós até estávamos conversando um pouquinho fora do ar no seguinte aspecto. O trabalhar,
ele traz uma representação de dignidade, de satisfação que transcende as nossas atividades laborativas escritas no nosso cargo e salário. Ou seja, quando nós trabalhamos com amor, com um ambiente tranquilo, com um ambiente respeitoso, o nosso desgaste, ele é pouco. Ele não é muito melhor. O desempenho é muito melhor. Então, quando a gente trabalha quando a gente tem um ambiente favorável, você trabalha com dignidade, você ama aquele seu trabalho, ainda que venha uma atividade fora do seu contexto, você jamais pode exercer livremente. Boa, não é considerado um constrangimento. Né? Então, tem atividades que elas precisam ser pontuais. O cargo do magistrado tem lá suas atividades de magistrado. O cargo de analista, de técnico e assim de oficial de justiça, oficial de justiça. Dizer que amanhã um ou outro não pode, em colaboração, ajudar o outro colega, isso não é assédio. Isso não se caracteriza como assédio. Isso é o fator de colaboração que nós precisamos ter na realização e na concretização de nossas atividades. Até porque nós temos hoje no Poder Judiciário a chamada gestão por competência. Então, há competências técnicas dos servidores que, às vezes, ele precisa trazer isso para o ambiente de trabalho. Então, o fato de requerer dele uma tarefa, ainda que fora daquilo que está descrito na norma como atribuições daquele cargo, não caracteriza o assédio moral. Agora, por óbvio, se essa conduta for reiterada e causar a humilhação, constrangimento, abusiva, aí poderá se caracterizar. Mas isso tem que ver realmente, no caso concreto, as ações que foram praticadas. Muito bem, bora colocar a dona Yolanda no centro da discussão também, ela disse que não queria falar, mas é uma luzinha pra gente. Coisa rápida, né? Só apenas falar da representatividade dela na comissão. Essa é uma prática que sempre existiu, principalmente no poder público. Na iniciativa privada nem se fala, né? Quando se trata de assédio moral, assédio sexual, o chefe assediando empregados, empregadas e tudo mais. Ou né? chefa, né? Ou chefa, exatamente. Que bom, né? Que agora tem esse grupo, né? Essa comissão, né? Que agora tem para onde pedir socorro, vamos assim dizer, né? Porque em todos os poderes, no público, tem isso, né? Dos terceirizados serem, vamos assim dizer, presa fácil. Do terceirizado. Mas não é bem assim, a coisa não funciona bem assim, né, dona Yolanda? Então, o respeito é válido para todas as esferas, né, dona Yolanda? Bom dia para a senhora. Eu nunca fui assediada, bom dia. Eu nunca fui assediada. Eu gosto de vir para o meu trabalho. É uma coisa, sabe, satisfatória. Satisfatória, né, dona Yolanda? Que eu venho para o meu trabalho, aqui eu me distraio, aqui eu tinha brincadeira entre amigos, né? Sim, então, sim. Essa comissão eu conheci há pouco tempo que houve um problema na minha família. Sim. E a Sônia me ajudou muito. Que bom, né? Tá se que legal, né? Mas isso é importante. A dona Yolanda eu acho bacana porque ela é tão participativa, né? Em todos os eventos que acontecem aqui no tribunal, né? Ela está sempre ali e a pessoa acredita que é uma das mais animadas, ou seja, a gente nem sabe o que se passa, né? Tá aí a senhora se emocionando aqui e a gente não tem a mínima ideia. Porque essa comissão é uma comissão que me ajudou. Até hoje eu faço psicólogo. Sim. Sabe? Que bom, né? Até hoje eu faço psicólogo pela ajuda da Sônia. Antes eu não fazia participação, né? Era da comissão, mas hoje em dia eu faço e é sério, sabe? Mas o importante é que, na verdade, sempre existiu, mas agora a comissão está mais forte, né? Para que as pessoas possam pedir socorro, pedir uma orientação. Será que eu estou sendo assediado sexualmente, moralmente, dentro do ambiente de trabalho? Isso é importante, né? Inclusive, a senhora representando os terceirizados, né? A orientação é essa, é buscar ajuda. E importantíssimo também é a inclusão desse grupo, que antes eles não participavam das questões. Embora sejam funcionários contratados por empresas privadas, mas essas empresas prestam serviço para o tribunal. Então eles têm também o mesmo direito de ser tratado com respeito, com dignidade,
promovendo essa inclusão no trabalho. Cada um que faz o seu trabalho no Poder Judiciário colabora para a entrega efetiva da prestação jurisdicional, que é o nosso trabalho fim. Então, o fato dos terceirizados estarem integrando conosco é muito importante. A dona Yolanda, ela é uma pessoa que ela tem representatividade dentro da classe que ela está inserida, que são esses servidores que prestam serviços para o Tribunal de Justiça. E a vinda dela, realmente, ela é providencial. Porque a gente, para falar para as pessoas, a gente tem que falar de igual para igual. Então, é diferente quando você pega alguém da sua própria classe para conversar a respeito de determinadas questões que envolvem aquela atividade específica. Então, a dona Yolanda, ela vai trazer para nós esse olhar, né, do tratamento de servidores e magistrados com os nossos terceirizados. Porque o assédio, ele não ocorre só de forma horizontal. Ele também ocorre de forma vertical. Então, é possível que um terceirizado possa também assediar um servidor e até mesmo o próprio magistrado. Sim. Ou uma magistrada. Sim. Então, ele ocorre tanto na vertical quanto na horizontal. Claro. Tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Então, daí a importância dessa comissão ser mista, paritária, garantindo também a participação dos funcionários terceirizados através da dona Yolanda. Então, a dona Yolanda, ela foi um ganho para a comissão. Então, bacana, daí a necessidade da gente fazer agora as nossas formações, as capacitações, para que a gente compreenda melhor esse universo de forma mais técnica e depois direcionar como é que vai ser a atuação dessa comissão. Então, nós já fizemos uma primeira reunião. Dessa reunião, nós já fizemos a atribuição de tarefas, né, dona Yolanda? Inclusive, a presidente, a doutora Marcela, ela já fez todo o trabalho de distribuição dos casos que nós já temos para acompanhar. E a comissão já está em franca atuação, inclusive. Já estamos começando a fazer o trabalho de escuta ativa das pessoas que procuraram já a comissão. Sim. E é muito importante informar a população sobre essa comissão e o que ela faz. Geraldo, quando é que acontece essa palestra? Essa palestra vai acontecer quando? É hoje já? É hoje. Está confirmada mesmo. Está confirmado hoje, né? Eu só queria relembrar um trecho aqui da fala da dona Yolanda. Esse é o produto final da nossa comissão. É ter a certeza de que o servidor, quando precisou da comissão, ele teve esse direcionamento, esse encaminhamento, essa satisfação que nós estamos perquirindo ao final de cada trabalho. Gostaríamos de não ter nenhum trabalho, nenhum, jamais. Esse é o objetivo principal, é chegar ao final e não ter nenhuma situação. Mas como já temos casos, nós gostaríamos que fossem resultados dessa forma, que as pessoas não se emocionassem apenas pelo problema pessoal que enfrentaram, mas porque encontraram ouvidos, encontraram braços, encontraram apoio. E esse apoio faz parte desse trabalho que a comissão vai fazer. Né? Então é isso que o nosso trabalho é esse, é ouvir, é dar o direcionamento, é dar os encaminhamentos necessários. Então, que os nossos colegas, através do programa que está sendo instalado, vai estar disponível no nosso SIG, para que as pessoas possam fazer as ocorrências, fazer não a ocorrência no sentido... As notificações, né? Notificar o fato. Nós da comissão vamos fazer as escutativas, vamos atrás e vamos dar o direcionamento. Esse é o nosso papel principal. E queremos chegar ao final, termos essa satisfação de que todos que nos procuraram terem a sensação de que foram acolhidos, que encontraram alguém que pudessem falar com segurança, com tranquilidade. E mais do que nunca, ter essa paridade... A Sônia falou uma palavra muito fantástica. Não existe um diferencial dentro do Tribunal de Justiça por hierarquia. Nós somos todos seres humanos que precisamos ser respeitados, precisamos cada um dentro das suas limitações, dentro do seu reconhecimento, porque somos uma engrenagem. E essa engrenagem só funciona se todas as peças estiverem rodando tranquilamente. Esse é o principal objetivo de todo o nosso trabalho. A gente luta tanto pela paz social, né, Sim, Sônia? Temos que começar dentro de casa. Fazer dever de casa, né, Sônia? E essa comissão foi a melhor coisa que o Tribunal de Justiça pôde fazer, aderir a esse programa e dar a nós todas as ferramentas necessárias para que os resultados fossem alcançados. E assim, uma resolução
atual, né? Recente, de 2020, né? De 2020 do CNJ. Estou vendo aqui a resolução 351, né, 351. do dia 28 de outubro de 2020. Institui A aí, média no vai âmbito colocar aí do para Poder nós. Judiciário, essa política de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e moral e também da discriminação. E está no site do CNJ, por sinal, né? Que tem como lema principal: assédio e discriminação não tem vez no judiciário, né? Então, é a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação que vai construir uma cultura institucional de enfrentamento à superação de assédio e todas as formas de discriminação dentro do Poder Judiciário do Amapá. E, claro, o Tribunal de Justiça do Amapá não poderia ficar de fora. E aí, né, editou a Resolução 351, do dia 28 de outubro de 2020, também, a exemplo do que determina o CNJ. Ela já sofreu 3 alterações, né, em 2021, 2022 e agora 2023, para ir agregando a mais valor ainda à comissão. E agora também a gente trata sobre a política de prevenção. Sim. Não é só o enfrentamento, mas é também prevenir. Esse é o papel maior da comissão, é a prevenção. Sim, porque quando a gente trabalha com a prevenção, a gente pode evitar situações. Claro. E aqui o ponto importante é que um servidor que esteja passando por uma situação de assédio, seja moral ou sexual, isso pode comprometer o trabalho. Isso vai gerar uma situação que pode influenciar na entrega do serviço. Sim. Então esse é o principal ponto da comissão. É trabalhar o aspecto da prevenção e quando acontecer o fato, ela está pronta para atuar. E nós estamos prontos para atuação. Então você que é servidor, você que é servidora, você que é uma pessoa, um jurisdicionado, alguém que procurou um serviço da justiça e de algum modo sentiu alguma situação constrangedora, você pode procurar a nossa ouvidoria. O Tribunal de Justiça tem uma ouvidoria muito atuante e lá na ouvidoria você pode dar início a um procedimento. Mas com relação às servidoras e servidores do tribunal, nós temos dentro do nosso sistema administrativo, nós temos um link, vamos dizer assim, dentro do SIG. Então, quando você puder acessar o seu Tucujuris ADM, você vai observar lá que tem o SIG. E lá dentro você vai verificar que tem o íconezinho de assédio. E lá você vai poder fazer o seu registro. Sim. O registro é sigiloso, nós não divulgamos, somente as pessoas designadas pela presidente da comissão é que tem acesso para poder tomar conhecimento e fazer os devidos procedimentos. Então, você pode ficar tranquila, você servidor, servidora, colega, magistrado também, e magistradas, exposto, né? De que não haverá exposição em nenhum momento. Sim. Agora, os casos que são mais graves, que possam caracterizar crimes, seja na esfera moral ou seja na esfera sexual, aí tem que ser tratado pelas autoridades. Então a pessoa vai ser encaminhada a promover se quiser, né? Ou nos casos de ação penal pública, tem que noticiar. Aí se abre todo um processo. E aí vai se abrir um procedimento de acordo com as autoridades. No campo administrativo, se o servidor pertence ao 2º grau, vai ser tratado no âmbito da presidência. Sim. Se o servidor pertence a alguma vara ou comarca, já vai ser tratado no âmbito da corregedoria. Os procedimentos administrativos de apuração e, se for o caso, de tomada de decisões. Se for a comissão, se for terceirizado, também é pela presidência do tribunal. Então, a comissão ela não toma decisões relacionadas a isso. Nós promovemos a escuta da pessoa e fazemos os devidos encaminhamentos para atendimento psicossocial, atendimento médico, e aí nós vamos utilizar dessa rede de atendimento que nós já fazemos parte. Maravilha, né? Isso. E também nós vamos contar com o apoio do nosso setor psicossocial da Secretaria de Gestão de Pessoas, para onde serão encaminhados os casos internos envolvendo servidor, magistrado e os terceirizados, inclusive os estagiárias também. Enfim. E é muito importante que as pessoas compreendam o nosso papel.
Porque nós não vamos punir, nós não vamos abrir procedimento administrativo contra ninguém. Nós vamos fazer os encaminhamentos para que os setores responsáveis que vão tomar essas decisões. Presidência e corregedoria e as autoridades públicas, no caso, delegacias, enfim. Então é muito importante saber que hoje você tem para quem se socorrer. Porque a pessoa fica perdida. Quando está sofrendo o assédio, ela fica perdida. Né? Então eu queria que o Amédio voltasse lá na diferença para que a gente possa deixar claro, né, para as pessoas. Aquelas duas situações, isso, né? O que é assédio. Esse é o card aí, que é do próprio Conselho Nacional de Justiça. Está disponível lá na página, né? Sim. Então, o Geraldo explicou bem ali, né? O ainda no moral, né? Agora, Geraldo, ainda no moral, além de atribuir atividades distintas, nós temos agressão verbal, né? Através de gesto, ou alteração de tom de voz, gritar com o servidor, né? Digamos assim. E desconsiderar problemas de saúde ou recomendações médicas numa eventual atividade de distribuição de tarefas. O servidor está doente, o servidor apresentou atestado médico, ele não tem condições de trabalhar e ainda assim ele pode ter um assédio moral sendo obrigado a exercer a atividade né? Com a sua saúde comprometida. Um outro exemplo aí são os servidores que são autistas. Ou aqueles que têm filhos autistas. Então, eles têm um diferencial no trabalho, porque às vezes necessitam sair mais cedo, por conta da própria legislação permite, né? Isso é importante. E aí um colega diz assim, porque o fulano está saindo mais cedo e eu estou ficando até mais tarde. Então, isso não caracteriza assédio moral. E o ponto principal aqui é esse olhar para a saúde do servidor ou dos seus parentes, né? Porque quando você, conhecedor desses problemas, você ainda assim atribui essas tarefas demasiadas, desde que seja contínua e que cause humilhação ou constrangimento, aí sim pode gerar o que nós chamamos de assédio moral. Tá? Esses são alguns exemplos para que as pessoas consigam compreender. No que se refere ao assédio sexual, já é um ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. No outro, o constrangimento relacionado a situações humilhantes. Né? Aqui não. Aqui a conotação já é esse favorecimento, buscar um retorno sexual daquilo que você está praticando. Então, promessa de tratamento diferenciado. Olha, se você sair comigo, eu posso te dar uma certa regalia. Te dou regalia aqui dentro. Mordomia. Você pode chegar mais tarde. Né? Se você faltar, eu não vou considerar falta. Vai começando a dar esses favorecimentos, insinuando que teria uma troca. Né? De uma troca sexual, vamos dizer assim. Contato físico não desejado, né? Fazer aqueles contatos que a pessoa não permite. Sempre o limite é o não. Né? Quando a pessoa diz o não, não é não. Não é não, tem que respeitar. Exatamente. Né? E convites, aqueles convites impertinentes. Vamos sair para jantar, vamos sair para almoçar, né? Vamos, olha, vai ter um evento, vamos lá. Isso se caracteriza, a pessoa percebe essa diferença. Ou fazer chantagem, né? Com frequência, né, com Sônia? frequência. Vamos dizer assim, porque aqui e ali a gente diz, Sônia, bora almoçar junto, aí não dá certo. Ali tem uma palavrinha, convites impertinentes. Isso, ficar o tempo todo ali, perturbando. Quando ele entra na esfera de afrontar o outro, né, de constranger, então esse convite... Porque sempre fala, né? No intuito da obtenção da vantagem sexual, de satisfazer a sua própria lascívia. Então, quando ele se torna impertinente, ele se caracteriza pontualmente ali como um assédio sexual. Porque senão depois pode, né? Qualquer convite, me convidou para sair, tá me assediando. Já começa a interpretar mal, né? Dizer, então tem que haver uma regularidade, uma pertinência, uma insistência com o intuito de satisfação da sua própria lascívia. Ou fazer a chantagem, né? Chantagear o servidor, a servidora, para permanência naquele setor. Ou, se for só cargo,
né, fazer aquele jogo, ou se você não me fizer esse favor, eu vou, né, vou te devolver, eu vou te demitir, vou pedir sua exoneração. Então isso é também muito importante compreender. E conversas indesejáveis sobre sexo. Não é que a gente não possa conversar sobre isso no ambiente de trabalho. Por exemplo, lá na Coordenadoria da Mulher, é comum a gente ter essa conversa. Por conta do que nós trabalhamos. Numa vara criminal, por exemplo, é comum. Mas a partir do momento em que você conversa sobre isso, isso causa uma estranheza, um constrangimento, ou é algo que, olha, eu sou uma pessoa casada, eu deixo claro no meu ambiente de trabalho, olha, eu sou casada, eu tenho uma relação muito boa com o meu companheiro, com a minha companheira, e aí a pessoa, mesmo sabedora, ela fica insistindo, mandando mensagens, te seguindo, te stalkeando na rede social. Assim, né? Mas todos nós sabemos discernir bem, né? Quando você está sendo assediado, né? Eu acho Depende. É tênue, muito sutil isso. Existem pessoas que elas têm extrema dificuldade em saber se estão ou não estão nesse ciclo. Sim. E aí é que vem, então, a comissão e a necessidade da gente estar sempre se capacitando para que a gente preste a informação devida à pessoa que procurar. Às vezes ela pode ir lá no SIGA apenas fazer uma pergunta. Ela não quer ainda, né? Mas ela diz assim, olha, estou passando por estou isso. passando isso. O que é isso? Pode caracterizar ou não? Pronto. Então ela não quer ainda fazer aquela comunicação, mas ela tem dúvidas. Aí a comissão exatamente nesse sentido ela vem para orientar. E essa palestra está voltada para isso também hoje, a palestra de hoje? Ela é a partir de 3 horas da tarde. É assim, né? A gente, por cooperação judicial, nós estamos cooperando com outro tribunal que já vai ministrar e a gente aproveitou, solicitou lá vagas para a nossa comissão para que a gente possa já participar, porque nós já estamos atuando. Então, a necessidade de fazer essa formação. Então, é em cooperação judicial, ela não é do tribunal, ela é de um outro tribunal parceiro. E aí nós vamos fazer, então, essa capacitação, ela é virtual, para que a gente possa começar a compreender esses limites. Né? Então, é muito importante essa capacitação. Então, todos nós da comissão, magistrados e servidores, participaremos deste curso. Ela é virtual, então? Ela é virtual. É virtual? Qual é a plataforma que vai ser? Eu acho que é o Zoom. Acho que é o Zoom. É o Zoom, né? 3 e aí horas da tarde. já tem o link direitinho. Nós temos um grupo de WhatsApp dos componentes, dos membros da comissão, em que a gente troca mensagens, perguntas, dúvidas também. Então, essa interação ela é em tempo real. Surgiu alguma situação, alguma dúvida, a gente vai lá e nós estamos em vias, depois dessa formação, de elaborar a nossa cartilha, a cartilha do Tribunal de Justiça. Nós estamos também já fazendo o nosso fluxo de atendimento, para que as pessoas compreendam como vai ser o início, o meio e o fim de uma notificação ou de um pedido. E, posteriormente, nós vamos fazer a cartilha para divulgar amplamente nos nossos canais de atendimento, no portal do tribunal, aqui na Judici Rádio, para que as pessoas possam ter acesso não só ao conteúdo, mas às portas de onde deve procurar auxílio. Muito agora, bem, dentro do nosso trabalho, nós vamos precisar muito do apoio dos servidores, que é a nossa pesquisa. Será lançado no SIG um questionário que nós temos com diversas perguntas importantíssimas, que gente, é fundamental que cada colega entre na sua matrícula e faça as respostas. É algo que não vai demorar muito tempo, mas as informações são tão importantes que constam em cada um dos quesitos que estão perguntando, é para marcar. Não é nada para estar descrevendo, para estar digitando. É algo para chegar lá e marcar. Mas para que o sucesso do nosso trabalho aconteça, essa ferramenta, essa colheita de informações que precisam vir, ela é de extrema importância. Então é como se fosse até um apelo que nós estaríamos fazendo aqui, da colaboração e da participação de todos, magistrados, servidores, todos que vão poder ter acesso à pesquisa, né? Está aberto a todos os servidores, para que nós possamos usar dessas informações e balizarmos os nossos trabalhos. Funcionar como uma plataforma, né? Como a nossa plataforma. E necessária para que a gente trace as políticas, né? Porque nós vamos precisar fazer
incursões, inclusive nas comarcas, onde nós temos volume grande de servidores. Sim. E para que a gente trace isso, a gente precisa conhecer. Né? A pesquisa é sigilosa, deixar claro, ela não será divulgada. Quem fez a pesquisa, sim, né? É sigilosa, para que a gente sim. não tenha nenhuma personificação dela. Mas é importante para que a gente saiba onde nós temos os pontos mais cruciais em relação ao assédio moral, assédio sexual. Para que a comissão, então, faça esse trabalho de prevenção, de informação e atendimento quando tivermos alguma situação que chegue à comissão. Muito bem, meu caro Ricardo. Agora são 11 horas e 26 minutos, né? A gente já está... Vamos a um rápido intervalo. Agradecer a todo mundo a secretária Secretaria da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, Sônia Ribeiro, Geraldo Magela, que é oficial de justiça, a nossa querida Yolanda. Muito obrigado, Yolanda. A gente insistiu com ela, não queria participar. Mas obrigado, é importante Yolanda. que ela esteja aqui. Né, é importante que os terceirizados saibam quem é que os representa claro, na comissão. Né? Uhum. Muito bom. Muito bem, obrigado. E as portas da justiciaradio.com.br mais uma vez abertas. A hora que quiserem repassar recados importantes como esses para os nossos servidores e para a sociedade de modo geral, é só vir. Tá bom, Geraldo? Obrigado. Viremos. Muito obrigado então. Olha, a gente vai fazer então um rápido intervalo, não é isso, José Mendes? Exatamente. Já a gente está retornando com mais informações para você, inclusive a gente vai conversar com Rafael Senra, ele é escritor, está lançando mais uma obra e a gente vai bater um papo com ele. É bem rápido, né? Esse intervalo agora é mais curtinho, então já a gente retorna com mais essa informação aqui dentro da Judici Rádio Notícias, tá bom? Sempre através da sua judiciradio.com.br. Fique aí ligado com a gente que já a gente volta.